Olá, tudo bem com você? Que a graça de Deus possa estar com você. Estamos hoje no dia 12 do nosso propósito de jejum, oração e palavra do Senhor. Dia 12. Lide com a ira de forma construtiva. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. Encontramos nas cartas de Paulo tesouros para vivermos a vida cristã, e não seria diferente na Epístola aos Efésios. Paulo fala sobre a ira, não de maneira isolada, e sim após lembrar os leitores que todos estão vivos em Cristo. Nós estamos vivos em Cristo. Significa que a nossa velha natureza morreu, razão porque nos despojamos do velho homem e nos renovamos de novo homem. Efésios 4, 22 ao 24. Paulo alerta para que cada cristão lide com a ira de forma construtiva. A primeira afirmação é irai-vos. Observe que Paulo não disse para não irar. Por quê? Somos seres emocionais, criados por Deus. Ele colocou em nós as emoções. Verdade constatada pela psicologia, que ensina que o ser humano nasce com algumas emoções básicas, ou primárias, como medo, tristeza, ira e alegria. Essas emoções estão ligadas à vida instintiva, são inatas, evolutivas e partilhadas por todos. Deus nos dotou com emoções e elas têm uma função importante em nossas vidas, principalmente no que diz respeito à nossa sobrevivência. A ira é uma emoção que nos pode surgir quando nos sentimos ameaçados, frustrados, ou quando algo nos desagrada. A ira em si não é pecado. Irai-vos e não pequeis. Assim Paulo chama atenção para um perigo. O sentido é simples. Não associe a sua ira ao pecado. A ira é atribuída à pessoa de Deus e de Cristo. A ira santa ou justa indignação se manifesta contra todo tipo de pecado. Faz parte do julgamento de Deus sobre o pecado. Deus ama o pecador e não o pecado. Modelo para nós. Salmos 97:10. Essa ira santa deve ser exercida em nossa vida contra os nossos pecados. Pense em uma árvore e seus frutos. Pense na árvore da ira e os frutos que pode gerar: indignação, ressentimento, irritabilidade, raiva, hostilidade, ódio, exaspersão, fúria, revolta, animosidade. Não associe a sua ira com o pecado. Desrespeito, malícia, espírito de vingança ou com outros sentimentos e atitudes destrutivas. Não deixe a ira gerar os frutos nocivos na sua vida. Cuide de maneira com que sua ira se manifeste em relação ao próximo, pois pode degenerar para o ódio e ressentimento. Evite reações explosivas. Elas ferem as pessoas ao seu lado e causam danos aos relacionamentos. Não engula sua raiva, porque pode gerar em você amargura e ressentimento. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Uma orientação simples dada por Paulo. Não armazene sua ira, não acumule, não guarde de um dia para o outro. Não deixe que a ira dê lugar ou oportunidade ao diabo. Não deixe uma porta aberta. Há pessoas que guardam a ira por dias, meses e até anos. Um alimento nocivo. Como lidar com a ira de forma construtiva? Reconheça que você sente essa emoção. Não negue. Dê as diferentes manifestações da ira na sua vida. Identifique o acontecimento extremo ou interno, associado a essa emoção. Use estratégias para lidar de forma construtiva com a ira. Mantenha uma boa comunicação com as pessoas com as pessoas do seu convívio. Converse a respeito de suas emoções, cultive atividades que estimulem sua tranquilidade, evite atividades potencialmente provocadoras da ira. Mantenha os olhos em Jesus, o nosso Mestre. Jesus manifestou sua ira
Lá em Marcos 3:5, João 2, do 13 ao 17. Jesus manifestou sua ira sem pecar, e com ele aprendemos que ela tinha a motivação certa. Ele irou-se pelas razões certas, tinha foco adequado, e o comportamento pecaminoso não se fez parte. Tinha percepção e julgamento da situação adequada. Em Marcos 3:5, Jesus ficou indignado com a dureza do coração dos que estavam ali. A sua ira foi combinada com tristeza pela falta de fé dos fariseus. Tinha o controle adequado, ele nunca estava fora de controle. Tinha a duração apropriada, não permitiu que a sua ira se transformasse em amargura e nem guardou rancor. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:19 ao 20. Quando ficamos com raiva, podemos nos descontrolar e geralmente atingimos pessoas próximas. Esta é a ira do ser humano. Lide com a ira de forma construtiva. Viva a sua vida com a nova natureza de Cristo. Siga as orientações de Paulo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Atividade prática. Liste situações, atitudes, ações que geram ira em você. E pense em algumas maneiras e estratégias para evitar que essa emoção se manifeste nesses momentos. Se você guardou ressentimentos, de raiva, revolta, ódio, libere perdão. Use esse tempo para se libertar desses sentimentos. Compartilhe com uma pessoa próxima, ouça um bom conselho e orem juntas. Peça a Deus discernimento para você saber. Às vezes a pessoa tem raiva e nem sabe. Tem ressentimento, às vezes eu perdoei, mas não perdoou. Aquilo fica ali. E isso pode gerar mágoa, ferir pessoas. Então, ore e peça para Deus derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, para que ele venha gerar a natureza de Cristo em nós. Amém? Esse foi o nosso 12º dia e espero que você esteja comigo amanhã. Deus abençoe a todos.